Então, beleza, vamos começar com a arquitetura do SQL Server. E o que é o SQL Server? Quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando de uma família de produtos. Então, o SQL Server não é só um banco de dados. Ou, na verdade, vocês vão ver no material que eu passei para vocês, não é apenas um banco de dados. Ele não é um banco de dados. Então, junto com o nome SQL Server, a gente tem o Analysis Services, tem o Data Quality Services, tem o Database Engine, tem o Integration Services, tem o Master Data Services. Então, se eu não me engano, foi na versão 2012, SQL Server 2012, que dois desses caras apareceram, que foram o Master Data Services e o Data Quality Services. Mas a gente já tinha o AS, que a gente chama, o Integration Services, e a gente tem o banco de dados. Ah, tem mais um cara aqui, o Reporting Services. Esse aqui é uma família, toda vez que você... Isso é bacana entender. Toda vez que você compra o SQL Server, você adquire o produto, você recebe todos esses caras juntos. E aí a opção do administrador, ou de vocês, o DBA, que agora vocês vão entrar... vocês são DBAs agora. Então, toda vez que eu pensar, eu sou um DBA, estou trabalhando com SQL Server, tenho uma máquina, eu tenho um Windows Server 2012 aqui com SQL Server instalado, eu estou gerenciando esse ambiente. Então, toda vez que vocês estiverem instalando, estiverem participando de alguma manutenção, vocês têm esse pacote SQL Server, ele já vem com todas essas funcionalidades. E parte da sua opinião instalar ou não, dependendo da sua necessidade. E, inclusive, dependendo do tamanho da máquina que você tem. Então, se você tem uma máquina muito boa, mas ela é só para processamento de dados OLTP, ou seja, aquela tabela que a gente vai conversar, que é uma tabela simples, você só quer instalar o Database Engine. Você não quer instalar nem as ferramentas de gerenciamento para deixar o servidor mais clean possível, mais limpo possível. E o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de Database Engine, que é o banco de dados, o que todo mundo conhece como banco de dados. Se a gente fosse falar, por exemplo, de DQS, DQS é engraçado, é bacana falar onde surgiu. O DQS surgiu nessa última versão mesmo do SQL Server, e ele foi uma empresa adquirida pela Microsoft. Foi uma empresa, se eu não me engano, faz 2 ou 3 anos que foi adquirida pela Microsoft. E o que eles fazem? Eles fazem limpeza de dados. Então, imagina quando você vai colocar o nome de cidade. Pode escrever SP, São Paulo com acento, São Paulo tudo junto, enfim. E ele faz essa limpeza de dados para que tudo esteja certo. Então, foi uma empresa, se eu não me engano, agora eu posso estar falando coisa errada, mas foi uma empresa do Iraque que fez isso, que a Microsoft comprou para fazer esse tipo de limpeza de dados. Então, a gente sempre está agregando funcionalidades ao produto